Vamos para a questão de número 2 desse nosso capítulo 6. O anunciado é o seguinte: a pessoa jurídica ABC Limitada deixou de realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do imóvel de sua propriedade onde está localizada a sua sede e é o seu domicílio fiscal. O município ajuiza a ação de execução fiscal, e o oficial de justiça não encontra a pessoa jurídica ABC funcionando no local. Atenção, porque pelo que diz o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento inclusive é sumulado, súmula número 435, exibe ela para mim aqui, por favor. Esse caso de a pessoa jurídica não ser localizada no endereço que ela apontou como seu domicílio, é um caso de ilicitude que justifica o redirecionamento da ação de execução fiscal contra o sócio gerente. Lembrar, para você responsabilizar o sócio-gerente por débito de uma sociedade, é necessário que o sócio-gerente tenha praticado um dos ilícitos, principalmente aqueles do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Só que muitos dizem, o artigo 135 fala em agredir a lei. Por exemplo, se a sociedade não pagou o tributo, então ela agrediu a lei e o sócio-gerente pode ser responsabilizado. Obviamente não é assim. Senão todos os casos cairiam na responsabilidade do sócio-gerente. Afinal de contas, se o fisco está pagando está cobrando, é porque ele entende que não pagou, né? Então, em todos os casos que o fisco cobrasse, ele iria dizer, se há débito, então houve agressão à lei, então vamos cobrar do sócio. E não é assim. Se exige outro tipo de ilicitude, tem que se separar o mero inadimplemento, a empresa pode não pagar porque não tem dinheiro. Isso não justifica cobrar do sócio. Não pagar porque não tem dinheiro é um débito simples, decorrente da atividade empresarial. Não há nada de criminoso nisso daí. Ok? Então tem que haver algo a mais. Se houve condenação do sócio por sonegação, aí sim você vai responsabilizá-lo também pelo pagamento do tributo. Agora, tem que haver outro ilícito. Se a empresa diz, se a sociedade diz que funciona na rua tal, número tal, e o fisco chega lá e não encontra nada, aqueles casos em que até se pergunta, cadê a empresa que estava aqui? Muitos dizem até nunca esteve, ou esteve e não está mais, fechou as portas e não disse ao fisco qual é o novo domicílio, aí sim é um ilícito que justifica o redirecionamento da execução contra o sócio gerente. O sócio que tem só cotas, sócio cotista que não tem a gerência, ele é um mero investidor. Ok? Por isso que a súmula 435 fala em redirecionamento contra o sócio gerente. Então aqui, nessa questão, está dito que não foi pago o IPTU, onde está do local que é relativo à sede, que pertence à própria sociedade, é o domicílio fiscal, mas se diz que o oficial de justiça não encontra a pessoa jurídica funcionando naquele local. Então se diz, por tal motivo, a Fazenda Municipal requer a inclusão dos sócios na execução fiscal, não pode ser dos sócios, só daqueles que têm poder de gerência, porque são aqueles que têm poder de gerência que têm o dever de dizer para o fisco qual é exatamente a sede da empresa, certo? Então, foi deferido pelo juiz. João, sócio majoritário que não exerce a gerência, e José, sócio minoritário que exerce a gerência. Isso é uma armadilha, porque muita gente acha que existe alguma correlação entre a quantidade de cotas, a parcela do capital social que pertence a cada sócio e a possibilidade dele ser responsabilizado. Olha, na realidade, o sócio-gerente, prestem bem atenção nisso, o sócio-gerente, quando ele vem a ser responsabilizado, ele é responsabilizado por ser gerente e não por ser sócio. Se, por exemplo, a sociedade, os gerentes dizem, olha, nenhum de nós, os sócios gerentes, digamos assim, nenhum deles tem condições de administrar a sociedade. Eles dizem, olha, eu não tenho prática com relação a isso, vamos fazer algo aqui diferente. Vamos modificar o contrato social e vamos colocar que a administração, a gerência da empresa vai ficar a cargo de uma pessoa que nós vamos contratar de fora. Vamos captar um administrador do mercado, vamos deixar essa história de administrar a empresa, vamos ficar aqui com as nossas cotas e colocar a administração para ser feita por um particular. Esse particular que foi contratado vai responder também, porque a responsabilidade é de quem tem o poder de administrar a sociedade, ok? Então, tendo cota ou não, tendo cota maior ou menor, a questão é que sócio que não exerce a gerência, como está aqui na questão o caso de João, mesmo sendo majoritário, ele não pode ser responsabilizado. José aqui, mesmo sendo minoritário, como exerce a gerência, vai poder ser responsabilizado porque a pessoa jurídica deixou de funcionar no local indicado ao fisco. Então, lembrar
dessa história. Então, João não responde. Quem responde é José, mesmo sendo sócio minoritário na situação narrada na questão. Vamos lá. Alternativa A. Apenas José é responsável solidário pelo crédito tributário, uma vez que ele exerce papel de gerência da sociedade e que houve dissolução irregular da pessoa jurídica ABC Limitada. Beleza, ele responde solidariamente com quem? Com a própria pessoa jurídica. Então, José é responsável solidário, que é basicamente o que tem dito o judiciário, não exclui a pessoa jurídica, porque no final das contas, se a gente for olhar para o artigo 135 do Código, a gente vai dizer que a responsabilidade é pessoal, só o José, nesse caso, vai responder. Mas, claro, que a sociedade não fica livre dessa história aí. Ele vai para a execução fiscal na condição de corresponsável. Ele e a própria sociedade. Então, o item A, ele corresponde ao gabarito, ok? Por exercer a gerência. Alternativa B, apenas João é responsável pelos créditos tributários, uma vez que ele é sócio majoritário. Falei para vocês que ser sócio majoritário não é motivo para que haja a responsabilização. Alternativa C, João e José são responsáveis tributários, uma vez que o mero inadimplemento da obrigação tributária gera responsabilidade solidária dos sócios, o que justifica o redirecionamento da execução. Dois problemas aí. Em primeiro lugar, o mero inadimplemento tributário, simplesmente o fato de não pagar, isso por si só não gera responsabilidade do sócio gerente. Quanto mais o outro sócio que é meramente cotista. Por favor, peço à pessoa da técnica que exiba aqui a súmula número 430 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o mero inadimplemento não justifica por si só o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio gerente. Então, na realidade, esse item tem o problema de colocar que simplesmente não pagar já justificaria a responsabilidade, já estaria errado por isso, e além disso quer colocar a responsabilidade para os dois. Quando, em havendo responsabilidade, como no caso da dissolução irregular, ela recai apenas sobre o sócio gerente. Então, essa alternativa C também está incorreta. Vamos para a alternativa subsequente, a alternativa D, diz que João e José são responsáveis tributários, uma vez que houve dissolução irregular da sociedade, o que justifica o redirecionamento da execução para os sócios. Falso, porque é só para o sócio gerente, como diz a súmula 435, então só José vai ser responsabilizado, como nós já vimos no item correto. A alternativa é, não há responsabilidade tributária de João e José, uma vez que não houve ato praticado com excesso de poder, infração de lei, contrato social e estatuto. Falso, nós já vimos que essa dissolução irregular, que é presumida pela empresa ter parado de funcionar no local indicado para o fisco, ela justifica o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio gerente ou os sócios gerentes, se houver, ok? Com isso a gente conclui a análise dessa questão.